O responsável pela iluminação pública na Prefeitura Municipal de Farroupilha também esteve presente na primeira reunião mensal da UAB na sexta-feira da semana passada, no bairro Imigrante. Diogo Rodrigues relatou de que a RGE vem fazendo a troca de diversos postes na área urbana da cidade, gerando problemas com o cabeamento que passa por estas estruturas. Durante a entrevista à imprensa, Diogo Rodrigues falou sobre o trabalho que vem sendo feito na área da iluminação pública de Farroupilha e das ações que têm sido executadas para diminuir a poluição visual causada pelos cabos que estão sustentados nos postes da rede elétrica da cidade. Essa é uma pauta que o governo trata desde o começo do mandato, né? É uma pauta que envolveu a Câmara de Vereadores no começo do trabalho, né? E a gente teve uma sequência de aproximações com as empresas de cabeamento e internet. Essa aproximação veio através de reuniões que a gente fez para discutir o assunto. Hoje a responsabilidade sobre os cabos de internet, sobre os postes, sobre as empresas é da RGE, né? Eles têm contratos hoje, quando eles vêm instalar os cabos, eles têm que ter uma permissão, né? Há uma lei que rege toda essa questão. O que nós, como poder público, podemos fazer? A gente tem um problema muito sério hoje dentro da cidade, que em função da RGE estar trocando uma grande quantidade de postes dentro da cidade, né? Hoje dentro dos bairros, principalmente, região central, os postes de madeira estão sendo substituídos pelos novos postes de concreto. O que acontece? Muitas vezes não há aquela manutenção pós essa troca. Então o problema começa a se agravar. Tem diversas empresas de monitoramento, de cabeamento, e elas vêm, consertam o cabo delas e acabam muitas vezes não retirando o cabo antigo. Então a gente está buscando uma forma de tentar agilizar essa questão. Nós, como poder público, não tendo a responsabilidade na questão dos postes, estamos buscando o PROCON. Então nós estamos instruindo a população a fazer as notificações através do PROCON, fazer a identificação do problema e através dali a gente está mapeando. Paralelo a isso vem a questão do diálogo, né, da aproximação. A gente está fazendo algumas ações já programadas, onde a Prefeitura notificou a RGE dessas situações, e aí junto com as empresas a gente acompanha eles, fornece um caminhão de iluminação, fornece a recolhida dos cabos, fornece o caminhão que vai lá retirar, e nessa ação conjunta eles retiram os próprios cabos ali na ação e a gente faz uma limpeza. Isso vai resolver o problema? Eu acredito que não, 100% não vai resolver, é um problema que não é apenas de Farroupilha, é um problema da Serra, é um problema do Estado, é um problema hoje do Brasil, né? A gente tem aí, essa legislação ela é bem vaga, né? Uma questão que deixa parâmetros aí de não poder os municípios muitas vezes se envolverem. O assunto está sendo debatido, a gente quer aumentar essas ações, só que não depende apenas da Prefeitura, né? E a gente não tem o nosso coração era ir lá e resolver o problema. Mas a gente não tem aquela autorização de ir lá e cortar um cabo. Vou dar um exemplo, hoje tudo funciona através da internet, hoje o comércio funciona, a saúde funciona, os meios de segurança funcionam, então a gente não quer também prejudicar ninguém, né? Então dessa maneira a gente fica até preocupado, pois o acidente pode ocorrer, né? A gente está melhorando a questão da iluminação da cidade, que é um ponto que vai ajudar bastante. Hoje a cidade está recebendo diversas lâmpadas de LED em ruas principais, onde são mais movimentadas, e essa parceria continua, né? Mas deixando claro que isso depende muito das questões das empresas nos colaborarem, né? Porque eles têm prazos para cumprir através da RGE, e muitas vezes a gente faz a notificação e as ações são antes dos prazos, né? Porque eles mesmos se mobilizam, eles querem também, eu acredito que há uma boa vontade de ambas as partes, mas o problema é um problema grave e está se agravando muito em função dessa troca dos postes, né? Então eu acredito que é por aí o nosso caminho. Nós estamos tentando aí fazer uma forma da RGE cobrar mais forte essa questão deles passarem o pós-troca dos postes, né? Mas essa é uma questão deles da RGE, né? A gente pode fazer por aqui, é fazer a notificação e instruir o morador do seu direito ali, que é a questão do ir e vir com segurança, que aí cabe também a questão da Prefeitura, mas também cabe a questão do PROCON aí, né? A segurança é o principal ponto, né? Mas se cai também na coisa visual, né? Porque acaba enchendo muito de cabos. Dá para perceber muita mudança nos que foram mexidos já?
O que acontece? Alguns que foram mexidos, não, tu até parece assim, não deu tanto resultado, mas é que hoje tu tem 30 empresas de internet no mercado. Então não tem como fugir muito dessa questão, todo mundo tem o direito, todo mundo está legalizado através da RGE, a RGE permite essa ação, ela é a que é responsável pela questão, né? Então nós não temos como interferir. Possivelmente a gente está vendo que a tecnologia está evoluindo muito, eu acho que o futuro possivelmente existirá 1 ou 2 cabos e vários compartilhantes dos mesmos cabos, né? Provavelmente esse é o caminho, a gente vê que na Europa está indo por esse caminho, mas aqui ainda a gente continua com esse emaranhado, muitas vezes fica feio, mas é uma questão bem delicada, né? Não é uma questão nossa apenas municipal, né? Diego, como é que está a questão também da demanda da comunidade por troca de lâmpada queimada, de estrutura? No passado você tinha uma fila, uma longa demanda, hoje ela está mais administrável? Sim, hoje a questão da iluminação melhorou muito. A gente tem uma aproximação com a questão dos presidentes de bairro. A gente tem o governo investindo bastante, a questão do governo Fabiano e Jonas, ele investiu bastante. A gente vê claramente isso. Tu vai para as praças centrais, para as praças dos bairros, para as ruas principais. A gente não ouve mais aquele ruído, muitas vezes, minha lâmpada aqui está há 2 meses. Não vou dizer que não possa acontecer, mas hoje a gente tem equipes terceirizadas, equipes da prefeitura à frente desse trabalho e normalmente a gente está com um tempo bem curto de resposta. E no futuro, quanto mais a gente vai expandindo o LED, menos manutenção a gente vai ter. Então, provavelmente, esse é um setor que não vai mais ter tanta reclamação. Eu acredito que com o passar do ano aí a gente tem uma expansão grande, o ano que vem a gente continua. Provavelmente a gente vai terminar em 2024 com quase 50% das lâmpadas de sódio trocadas por LED, né? Então é uma evolução muito grande. Hoje, falar em números, a gente teve os últimos 4 anos instalado em torno de 600 luminárias de LED, a gente já está aí mais ou menos fechando 2.700 e alguma coisa comprada, com planejamento de instalação até aí o final de metade do ano de 2024, né? Onde elas foram instaladas até o momento? Hoje a gente tem as ruas principais aí, bairro 1º de Maio, bairro São José, bairro São Francisco, a gente tem a Pai e Filho, a gente tem no bairro Pio X uma expansão grande, a gente tem a Paulo Tartarotti, entrada do Belvedere, a gente tem o bairro do Parque, agora paralelo ali ao Parque dos Pinheiros recebendo LED, a Independência, cara, a gente tem diversas ações, né? Então entende a ir para o bairro ainda que não recebeu, pode ficar tranquilo que o corredor de ônibus receberá LED, né? A gente parte para essa potência maior, que é a lâmpada de 150 de sódio, a gente está trocando por uma lâmpada de LED de 120 watts, e as travessas a gente está comprando para evoluir, tirando os 70 de sódio e evoluindo para o 80 de LED, então está aumentando ainda mais a capacidade. Então terá uma iluminação de muita qualidade, né? Hoje, qual que é a rotina de vocês de trabalho? Vocês priorizam o que chega pela ouvidoria ou por presidentes de bairros, ou vocês têm um calendário em que vocês vão fazendo giro? O que acontece? A gente funciona de que maneira? Hoje a gente recebe demandas tanto pela ouvidoria como pelos presidentes. Muitas vezes a demanda chega de nós mesmo na rua, né? A gente vê, mas a gente tem um trabalho de identificação noturna. Hoje a gente tem uma equipe que passa no bairro à noite e verifica tudo que está queimado, que está piscando. Muitas vezes casa com os roteiros. Então a gente tem uma equipe fazendo o roteiro e tem uma equipe atendendo também aquela demanda muitas vezes. Eu passei hoje no 1º de Maio e queimou a lâmpada amanhã, então vai esperar 60 dias um roteiro? Não, a gente manda o caminhão lá para resolver o problema. Naturalmente essa demanda hoje está levando em torno de 2 a 3 dias. E em casos tranquilos, né? Muitas vezes pode oscilar, porque tu tem uma condição climática, muitas vezes tu tem algumas emergências que são as questões de derrubar poste, cabos de internet, que a gente também não pode deixar muitas vezes em vias, a gente perde algum tempo muitas vezes nessas questões, mas a resposta é bem imediata. No passado, quando a gente assumiu a iluminação, se tu fosse olhar o que tinha de ordens na ouvidoria e na secretaria passavam de 1.600 ordens, né? 1.700. Hoje a gente tem em torno de 40, 50 ordens, então é uma questão de dias, né? Tu monta ali o roteiro, 2, 3 dias já dando a resposta, né? E para o interior? O interior, nós também possuímos grupos comunitários, a gente tem diversas ações, muitas vezes com as comunidades, mas aí é um pouco mais demorado. Por que é mais demorado? Porque muitas vezes não é uma quantidade grande.
Então, muitas vezes a gente espera um pouquinho para juntar um pouco mais para o caminhão quando fazer a passada, troca tudo. Mas também melhorou bastante, é uma demanda também que a gente não escuta tanta reclamação mais no interior. Está chegando expansão de LED também para algumas praças no interior, né? Algumas questões estão melhorando também a questões de extensões de rede, né? Então também está sendo assistido, né? Na reunião da UAB, Diogo Rodrigues também explanou sobre o trabalho realizado aos líderes comunitários. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.